galera do Sport Bus, dando continuidade aos treinos de rua, corrida de rua com amadores que são quase profissionais, e eu acho que a gente conseguiu chegar no cara hoje. Ricardo Hirsch, um cara que eu conheço particularmente há mais de 40 anos, não tive mais contato, mas me recordo que ele vem de uma família de esportistas. O irmão dele foi o primeiro cara que eu vi jogar basquete com 6, 7 anos, já andava com a bola debaixo do braço. Conta aí, Ricardo. Cara, a família sempre viveu muito esporte. Meu pai foi nadador, ele é do interior de São Paulo, do Sorocaba, ele nadava lá, e quando ele veio fazer faculdade em São Paulo, minha mãe também é de Sorocaba, casaram, vieram pra cá, e quando tiveram os 4 filhos, nós somos em 4 anos e 2 meses, então é todo mundo bem junto. Ricardo, pai de 3 filhos. 3 meninos. 3 meninos. Qual o nome deles? Henrico, Felipe e Francesco. Quantos anos? 13, 10 e 7. Legal. Conta um pouco da relação do pai esportista. Como é que é? Seu pai com você deve ter vindo de uma geração onde ele era mais assim, vai fazer. Acredito eu. Você deve ser de uma geração que fala, gente, vamos lá que é legal. Não tem aquela impulsividade que tinha dos pais da Eu acho que mudou um pouco, 40, assim. 50. Eu acho que na nossa época, independente do pai falar que a gente meio que obriga a gente ou não, eu acho que nós como criança na época a gente não tinha muito espaço para poder questionar as coisas. Eu acho que esse era o grande ponto. E não que isso seja bom ou ruim. Eu acho que em alguns momentos isso é bom, em alguns momentos isso não é tão legal. O que eu busco com meus filhos é, primeiro, fazer com que eles entendam que a atividade física ela tem que fazer parte da vida. Não só pela saúde, mas até muitas vezes por network da vida. Né? Socializar, né? Socializar, você vai conhecer novas pessoas. Lá na frente você vai falar, pô, que nem você lembrou do meu irmão que com 6, 7 anos de idade jogava basquete. Levava a bola de basquete pro colégio. Pro colégio. Então você fala, poxa, e você chegar com 30 anos, você quer começar uma atividade e você já ter uma aptidão, uma consciência corporal, coordenação motora, para você poder iniciar uma atividade nova ou retomar uma atividade que você fez, aquilo te deixa muito mais confiante. Certo. Aquilo te dá ferramentas para você chegar num lugar e falar, poxa, que legal, aqui eu tô bem. Então você fica mais tranquilo para você poder se relacionar com as pessoas. Né? Quantas pessoas eu vi lá na minha assessoria esportiva que arrumaram marido, que arrumaram esposa, que arrumaram emprego, que assim, troca de emprego, vai abrir empresa, pessoas que se juntam. Então o esporte ele acaba sendo uma ferramenta muito grande e a gente aprende muito com ele. Disciplina, dedicação, resiliência, comprometimento, respeito, hierarquia, tudo que a gente vai ver na vida adulta. Tudo que a gente vai ver na vida adulta. E eu quero que meus filhos vejam isso. Eu quero que eles entendam que o professor que está ali, ele está acima do pai dele. Naquele momento, quem manda naquelas 4 linhas, seja no campo de futebol, de tênis, do que seja, é o professor e ele vai ter que obedecer. Ele pode ficar triste, ele pode não gostar do que ele ouviu, mas ele vai ter que entender que aquilo ali, quem manda naquele momento é o treinador. É uma parte brilhante do processo de educação, né? É o que a gente vê mundo afora com a solução. Não é só a educação. Uma vez eu bati um papo com a Ana Moser, ela falava isso assim. Ela falou, não adianta também a gente só criar quadra de vôlei. A gente tem que ter professores que estejam aptos a fazer isso. Então a educação física tem que estar na escola, as pessoas têm que ter o acesso à prática da atividade física, mas que ela seja feita da maneira correta, que é como é feito lá fora. Falei dos Estados Unidos agora há pouco, lá fora você não pode abrir uma escola se você não tiver na sua grade fixa 50% das modalidades olímpicas atuando na sua escola. Interessante. E é obrigatório pista de atletismo, natação, tênis, basquete. Então assim, daí você fala, poxa, mas por quê? Porque na realidade aquilo é uma ferramenta para que você vá fazer uma faculdade. E mesmo que ele não seja um atleta profissional... E uma promoção de bem-estar no final, né? Também geral. No final ganha para tudo. Você ganha para a sociedade como cidadão, porque mesmo que ele não seja um atleta profissional, ele usou o esporte, então ele gerou saúde para ele alcançar a profissão dele. E se ele não for trabalhar com esporte, ele fez a administração. O ganho pessoal já foi alto também. E vai continuar sendo, porque ele entra nessa rotina e se acostuma com o prazer do esporte, da socialização, do bem-estar que você já comentou, né? Exatamente. Então, assim, eu falo com meus filhos, o que eu peço para eles muitas vezes é que eles
assim, que a coisa não seja muito momentânea. Então eu converso muito, independente da idade não ser alta deles, eu tenho uma conversa muito franca com eles, sempre. Falo, o papai é assim, vocês querem andar de skate? Que nem meus filhos mais velhos estão andando de skate. Quer andar de skate? Vamos num lugar, a gente vai uns 2, 3 dias, vou alugar o equipamento, vamos ver se vocês gostam mesmo. Gostou? Beleza, a gente vai ter um comprometimento na hora que se eu for comprar o skate, como é que vai ser feito isso, né? Como é que vai ser administrado? Não é para comprar o skate, legal, deixa aqui em casa. Não. Comprou? Beleza, vamos fazer aula? Vamos fazer aula. Eu privo o meu final de semana, mas a gente vai desenvolver. Vocês vão ter que se dedicar para entender também que você vai ter um resultado. Dá valor ao tempo, ao dinheiro que você investe e entender que ele só vai andar o que todo mundo vê na Olimpíada, agora o pessoal andando de skate, se ele se dedicar. Que é um processo, né? Que é o que você falou agora há pouco. Não adianta achar que já vai correr uma maratona também para quem vai começar a correr. É um processo que você tem ganhos diários, mas é um processo que alguns aceleram absurdamente no começo, Exato. Outros não, mas é um processo, né, que eles vão ter que encarar. E quanto mais desenvolver agora novo, para eles vai ser melhor para a vida. Você gera uma capacidade corporal atlética para poder desenvolver o que ele quiser lá na frente. Eu comecei a me dedicar muito mais à corrida com 17, 18 anos de idade. E não é muito mais, eu comecei a treinar. Antes eu fazia tudo lúdico. Né? Ontem a gente estava conversando com uma triatleta profissional, que foi campeã sul-americana, foi para Pan-Americano, participou de etapas do Campeonato Mundial, que é a Bia Neres. Ela começou a fazer triatlon com 22 anos. Então você fala, mas se ela tivesse começado cedo, pode ser que ela nem fosse profissional. Mas o que acontece? Ela sempre foi ativa. Ela nadou até os 14 anos de idade, depois jogou basquete, jogou vôlei, jogou futsal. Então você começa a entender que você desenvolve o corpo daquela pessoa, seja filho ou de qualquer outra criança, para que lá na frente ele esteja apto a escolher fazer o que ele quiser. Perfeito. Ricardo, eu bati o logo aqui no Rolling Stone. E música com a corrida? Você recomenda? Tem uma playlist que é legal? É legal correr com um fone? É de cada um? Tem, assim... Você corre com música? Eu corro, não sempre, mas eu corro. Tá. Eu acho que para quem não tá com prazer ainda, é uma baita ferramenta. Tá. Porque uma música ou eventualmente um podcast, então você vai ali que você deixa a tua cabeça em outro lugar, mesmo você fazendo. Por quê? Porque a corrida é uma coisa natural nossa, né? Criança mal ficou de pé, mal deu primeiro 2 passos andando, já está correndo. Então isso é natural nosso, a gente não precisa pensar para nós corrermos. Tá. Então a música ela vem muitas vezes para ser um momento de relaxamento, né? Ela não é só um relaxamento para você estar em casa no sofá. Ela pode ser um momento, ela pode servir para você relaxar também durante a atividade física. Quando você fala de praticar a corrida, correr, a música ela é extremamente bem-vinda, extremamente bem-vinda. Interessante. Quando você fala para um atleta profissional da música, aí eles já falam, peraí, o que você quer fazer? Você quer correr ou você quer treinar? Aí ele separa um pouquinho, por quê? Porque daí de fato ele tem que estar olhando ritmo que ele está correndo, frequência cardíaca, tem uma série de coisas, sensação, ele tem que estar muito concentrado em perceber as sensações dele, que daí a música tira um pouquinho. Então é normal. Mas para o atleta amador, para quem vai começar, a música eu acho assim incrível, incrível, incrível. Adoro, eu remeto muito da minha vida a muita música. Então assim, há momentos da minha vida, uma prova que eu fui fazer, então na prova eu não usava, mas eu ia ali, sabe, até o caminho, perto da largada, ouvindo uma música e tudo mais. Aquilo ali é inspirador. Galera, vamos cobrar do Ricardo Hirst uma playlist em qualquer um dos Deezer, Spotify da vida, pra gente acompanhar. Já que a gente está começando, muitas das pessoas vão começar a correr com as dicas do Ricardo, que ele nos presenteie com uma playlist pra gente acompanhar, certo? Vou fazer. Promete? Vou fazer Rolling Stone Running. Boa. Vou fazer a playlist. Boa. Mas tem que ser mais rock. Não, óbvio. Sem preconceito, mas... Perfil de roqueiro ele tem, não sei se ele é também, né? Não, rock, sempre. Sempre. Gente, vamos falar um pouquinho do livro do Ricardo Hirst. Correndo atrás para chegar na frente. Eu já li, tem passagens muito bacanas e passagens até um pouco, muito íntimas, né?
no caso da esposa dele, que é uma grande corredora, e como ela se tornou uma grande corredora, passou por um probleminha, mas ali você acompanha a vida de família, né, deles, ela também chegou a correr maratona, e ele vai contando os desafios de cada prova e como ele foi evoluindo, né? Tem dados muito bacanas que há 10 anos atrás ele correu uma maratona e depois de 10 anos ele fez a mesma maratona 10 minutos a menos, quer dizer, então assim, é muito saboroso, muito bacana para quem já corre e para quem quer começar a correr. Conta um pouquinho como nasceu a ideia, para quem você realmente escreveu esse livro, conta um pouquinho para a galera aí que está te vendo. A ideia do livro veio porque, como a maioria das pessoas, eu falo para todo mundo que é um livro de histórias comuns. Então, quem não teve problema no emprego, problema de saúde, problema de família, mudança de carreira, é inerente do ser humano tudo isso que eu vivi. E o esporte eu comecei cedo e quando eu fiz minha primeira maratona, eu fiz uma prova muito boa. Foi uma estreia, na época, assim, relativamente muito boa para um amador. E depois disso eu achei que as coisas iam ser conquistadas com uma certa facilidade. Daí eu apanhei bastante ligado ao esporte, assim, vou fazer uma prova, não deu certo, fui fazer outra, não deu certo, não ia. Não acontecia, óbvio, eu fazia e ficava feliz com o que de fato eu entregava, mas eu sabia que eu tinha condição de ir muito além daquilo. Certo. E eu não conseguia encaixar. E por diversos motivos. Mas eu só olhava e falava, pô, não foi. E daí eu treinava de novo e às vezes não ia, tal. E daí, depois de uns exatamente 15 anos dessa minha primeira maratona, eu consegui fazer uma prova muito bem feita, que foi do meu Ironman, em 2013, em Florianópolis. E eu falei, poxa, por que Galera, que... Pra quem não sabe, Ironman... 3.800 metros nadando, 3,8 quilômetros, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros, que é uma maratona correndo na sequência. Um atrás do outro. E daí... Não vou falar nada. E eu falei, poxa, o que eu fiz para dar certo? Né? E daí eu falei, eu preciso ajudar as pessoas, não só os meus alunos. Eu quero dividir como eu olhei, o que eu analisei, o que eu passei e como eu solucionei esses meus problemas, esses tropeços que eu tive. E daí eu falei, vou escrever. E daí veio a inspiração em 2013 e eu falei, vou, mas daí veio fui falar com uma editora, não deu, com uma jornalista, não deu, sabe, a coisa meio que perdi o embalo ali e daí ficou meio adormecido. Daí em 2018 eu ia fazer 20 anos da minha primeira maratona. 20 anos, olha. Daí eu falei, cara, eu vou fazer o livro. Só que no processo, e eu vou fazer a mesma prova, que era, eu fiz a primeira maratona, foi a maratona da Disney. Eu falei, vou repetir e vou levar meus filhos. Então que legal, né? Pô, comemorar 20 anos da minha primeira maratona no mesmo lugar, levar a família. Super. Falei, pô, que bacana, vou fazer um pacote completo, independente do tempo que eu fosse fazer, se eu ia fazer bem ou não, eu queria fechar. Falei, pô, 20 anos depois. E daí veio a história da minha esposa, no meio desse processo, foi em outubro de 2017 que ela teve um AVC. E daí a gente teve que cancelar, ela não podia pegar o avião, enfim, não fiz a prova. E daí eu transferi para eu fazer a maratona de Berlim. E comecei a escrever o livro independente da maratona. Eu falei, cara, isso é mais uma coisa para eu poder pôr no livro. Né? Claro. A quantidade de pessoas que me procuraram depois que elas souberam o problema que minha esposa passou, assim, muita gente que eu não fazia a menor ideia. Pô, minha irmã teve um problema, ela teve isso, ela teve outra coisa. Cara, minha esposa teve isso daqui. Tinha gente que me procurava no auge do problema. Pô, tô com câncer e não sei o que lá. E eu falei, poxa, eu preciso de fato colocar isso num papel, eu não vou perder o embalo. Foi um comprometimento meu comigo, assim, sabe? De falar, sim, eu vou terminar isso daqui da maneira que for. Pode não sair 100% de repente como eu gostaria, mas eu vou fazer isso daqui e vai acontecer. E até falando da minha esposa, aproveitando, o médico, ela teve um AVC e o neurologista que atendeu,
Até hoje ele fala, virou um estudo de caso dela, porque ele falou, não existe um motivo, a medicina não explica o porquê ela sobreviveu. E eu falo que ela só sobreviveu porque ela tinha uma vida saudável e fazia esporte. Tanto que ela ficou uma semana praticamente na UTI, e quando ela saiu da UTI, ela foi fazer uma fisioterapia. O AVC, naquele momento, deixou ela sem equilíbrio do parte... Sendo que ela já era maratonista, né? Exato. 2 dias antes, ela fez uma meia maratona. E daí ela perdeu o equilíbrio do lado direito, porque afetou o bulbo e o cerebelo, e do lado esquerdo ela perdeu a sensibilidade. Então ela pisava e não sentia com o pé esquerdo, e o direito ela não tinha equilíbrio. Então ela não conseguia ficar de pé. Literalmente, o fisioterapeuta colocava ela de pé, ela caía. E daí, deu uma semana, ela estava fazendo agachamento no quarto, pela ordem médica. Em momento algum eu falei para ela fazer qualquer coisa. Claro. Falei, ó, cada um na sua especialidade, você vai fazer o que o médico te pedir e é isso. E daí todo dia passava um médico e falava assim, você que é a maratonista, ninguém acreditava no que acontecia. E o médico falou assim, a recuperação... O esporte é realmente muito importante. O esporte salvou. O esporte salvou a vida dela e fez com que ela voltasse a ter uma vida 99% do que ela tinha antes. Então ela pode hoje fazer atividade física, ela faz o pilates, ela corre, faz musculação, tem uma vida super atribulada de trabalho, trabalha longe, 3 filhos, enfim, é uma vida de muita gente aí. E 3 filhos homens, hein, gente? Isso muda também, tá? Tem energia. Oh. Tem bastante energia. Tá bom, Ricardo. Adorei o papo. Galera, acompanhe esse cara. Onde a gente pode seguir? No Instagram, principalmente. O pessoal vai colocar aqui embaixo para vocês o meu perfil. Daí só seguir lá, assim... Eu falo muito do que eu faço e mostro até muitas maneiras das pessoas que querem começar a correr ou recomeçar, porque às vezes tem o processo de lesão, tem o processo de... parei, nasceu filho, mudei de cidade, perdi o emprego, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. Então só seguir lá que muita coisa eu vou passando lá. Estamos aqui. Mais uma vez, gente, muito obrigado pelo papo. Ricardo, espero que você volte, porque realmente você foi uma grande entrevista, humana e de uma pessoa muito comprometida com o esporte, de uma forma que é até difícil de chamar de atleta amador. Valeu, obrigado. Obrigado.